O que se desenha diante dos seus olhos pode ser nada menos que uma das maiores revoluções online. A influenciadora Helena Silva foi detida divulgando aquele jogo do tigrinho. O jogo ele é programado para que você perca mesmo. O golpe começa assim. O influenciador digital divulga como fazer uma aposta. Para o influenciador, o negócio é lucrativo, mas para quem se cadastra, começa a jogar, o negócio pode ficar complicado, viu? Uma trama intricada onde as linhas entre a riqueza rápida e um dos maiores golpes na história da internet se entrelaçam. Jovens, alguns ainda na adolescência, desfrutam de vidas que lembram a realeza. Iates, viagens extravagantes, carros luxuosos e mansões dignas de conto de fada. Como eu, muitos se perguntam, como é possível? A resposta, contudo, é a mais suja, nojenta e imoral do que você poderia imaginar. O culpado por toda essa extravagância é o obscuro mundo do iGame. Uma das indústrias mais lucrativas e promissoras da nossa geração. No entanto, após uma investigação profunda, descobri que toda essa fachada esconde um segredo perturbador, algo que vai além da superfície do iceberg. A prática de apostas é uma tradição de longa data em diversos locais antigos, tais como China, Roma e no chamado mundo judaico. Nas eras antigas, as apostas eram rigidamente regulamentadas, implicando essencialmente em sua proibição no Antigo Egito. Se alguém desenvolvesse um vício em jogo de azar, poderia ser compelido a realizar trabalhos forçados em pedreiras. A própria Bíblia relata diversas histórias de indivíduos recorrendo à sorte para tomar decisões. Por exemplo, os guardas romanos lançaram sortes para determinar quem ficaria com as vestes de Jesus durante a sua crucificação. A prática de apostas em eventos esportivos, organizada e sancionada pelos governos, teve seu início no final do século XVIII. Ao longo do tempo, a postura das autoridades em relação ao jogo sofreu alterações significativas. Inicialmente, consideram como um pecado, posteriormente como vício, até que por fim passaram a encará-lo como atividade recreativa e inofensiva. A internet revolucionou a acessibilidade ao jogo de azar, tornando-os mais disponíveis do que nunca. No entanto, a prática de apostas online está em volta de uma série de problemas críticos que lançam uma sombra sobre a indústria. Desde os seus primórdios nos anos 90, foi caracterizada por um ambiente quase desregulamentado, o que resultou em problemas extremamente sérios. Os primeiros cassinos online, como o Telegram Club, surgiram impulsionados por empresas de software como a Microgame. Contudo, essa fase inicial das apostas online foi caracterizada por um ambiente quase desregulamentado, o que resultou em problemas extremamente sérios. Sem uma regulamentação efetiva desde o início, as empresas operam sem prestar contas, dando margem a problemas como algoritmo adulterado, fraudes e lavagem de dinheiro. O jogo é usado extensivamente em todo o mundo para lavar dinheiro. Se eu fizesse uma estimativa com base na quantidade de contas dessa natureza que vi, teriam que ser milhões e milhões de dólares lavados todos os anos. É apenas uma farsa. O fato que ninguém pode ganhar, só queremos perder clientes. É isso. Foi justo, e eles sabem o que a publicidade funciona. Qual algoritmo funciona? Eles sabem como maximizar seu lucro, que é fazer com que as pessoas percam cada vez mais. E os jogadores não tinham recursos para recorrer ou contestar fraudes cometidas por empresas que não estavam sediadas no mesmo país onde operam. Outro problema significativo que marcou os primórdios desse mercado foi a lavagem de dinheiro, ampliada pela falta de supervisão dos governos ao redor do mundo. O iGame tornou-se um terreno propício para atividades ilegais, sendo a lavagem de dinheiro a principal delas. Todos os desafios mencionados persistem até o dia de hoje, devido à ausência de legalização do iGame como mercado. É importante esclarecer que ao mencionarmos iGame, nos referimos exclusivamente ao jogo de azar, visto que a legislação brasileira, por meio da Lei 13.756, legalizou as apostas esportivas, conhecida como popular mercado das bets, ou aposta de cota fixa. Neste cenário, os jogadores sabem precisamente quanto ganharão caso determinado evento ocorra. Apesar de serem legais no Brasil, as casas de apostas esportivas geralmente têm sua sede em paraísos fiscais, como Curaçao e Delaware, evitando assim fiscalizações e sanções do governo brasileiro ou do país nos quais operam. Este fato por si só levanta suspeitas sobre a legalidade das suas operações. Já os jogos de azar, como Tigrinho, Aviator e outros, são considerados crimes de contravenção de acordo com a Lei 3.688. Essa lei proíbe jogos como cassinos, bingos, jogo do bicho e diversos outros. Paraíso da jogatina. Aqui é possível apostar em qualquer coisa. É muito mais do que um site para dar palpite e faturar dinheiro com resultados de jogos esportivos. Esse site é quase uma Las Vegas virtual. Tem roleta,
carteado e vários tipos de caça-níqueis. Quando eu digo vários, estou falando de 12.520 opções de jogos de aposta rápida, tipo as maquininhas de bar. Assim como a casa de apostas esportivas, essas empresas têm as suas sedes em paraísos fiscais, possibilitando o acesso aos seus sites de qualquer lugar do mundo. Dessa forma, eles não estão sujeitos a prestar contas ao governo em caso de problemas com sites ou se decidirem excluir simplesmente a conta daqueles que obtêm lucros superiores ao esperado. A estrutura comumente seguida por esses jogos de azar é denominada como White Label, na qual diversos jogos com sistema idênticos têm seus designs aparentemente modificados para parecer distintos. No entanto, é o mesmo algoritmo que tende a ter vantagem ao longo prazo sobre os jogadores. Diversas casas de aposta operam de maneira semelhante, sendo o mesmo cenário para todas elas. Atualmente, um dos jogos mais notórios é o chamado do Jogo do Tigrinho, que segue um padrão de caça-níqueis bastante comum. No entanto, ele apresenta um tigre que lança algumas frases de efeito de maneira séria. Ao perceber que o jogo é essencialmente idêntico às máquinas de caça-níqueis clandestinas encontradas em bares locais, talvez seja prudente reconsiderar investir seu dinheiro nesse ambiente. Entendo que você possa estar pensando, meu influencer favorito é patrocinado por empresas de games. O rap mais famoso do mundo tem um contrato com empresas de ramo. Atores renomados, celebridades gigantes estão associados a tudo isso. Como isso poderia ser prejudicial para mim? Essa é uma ótima dúvida. Contudo, é essencial compreender que apenas porque alguém aparenta ser legítimo não significa necessariamente que seja.